Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um programa que procura entender a natureza humana, conversando abertamente com pessoas interessantes de todas as áreas do conhecimento. Se o seu prazer é conhecer, aqui é o seu lugar. Você pode ouvir todas as nossas conversas com essas pessoas das mais variadas atividades no Território Eldorado, ou Casa do Saber, ou direto no quemsomosnós.com.br. Continuando a série que vai entrar no coração do mundo das drogas, vamos conversar com a psicóloga da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, na Polícia Civil, Regina Neves. Boa noite, Regina. Boa noite. Quem é você? Eu sou psicóloga, sou policial, sou professora também. Essa questão de quem é você é muito complexa, né, para perguntar para psicólogo. Que a gente sempre... um questionamento que eu fiz durante muito tempo na minha vida, que eu passei por terapia, é isso: quem é você? E eu não gosto muito de sou psicóloga, policial, professora, porque eu acho que a gente sempre está em transformação. Eu me vejo sempre em transformação. Sou psicóloga. Para mim, isso é o que você faz. Agora você vê quem é você. Isso é o que a gente tem, essa tendência da identidade, né? Quem é você? Sou psicóloga, policial. Eu me vejo sempre em transformação, né? Eu entrei muito nova na polícia, entrei com 20 anos. Eu acho que a polícia eu acabei me tornando um pouco muito autoritária, um pouco rígida, rigorosa. Entrei na vida acadêmica um pouco mais tarde, me tornei professora um pouquinho mais velha. E eu comecei a me deparar com os meus alunos falando: você parece um sargento, muito brava, muito autoritária. E eu comecei a me questionar de como eu tinha trazido isso, essa minha personalidade forte, dessa entrada muito recente, muito nova na polícia. Então eu brinco com eles o tempo todo, com os meus alunos, que eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Então eu sempre acho que quem sou eu? Uma pessoa que está tentando sempre se melhorar um pouquinho a cada dia. Bom, então antes da gente entrar no nosso assunto específico, da qual você é uma estudiosa, etc., e entende muito, uma curiosidade: por que é que você escolheu ser policial? Na verdade, o meu pai é funcionário público. Meu pai não é policial, ele é da segurança pública administrativa, ele é aposentado. E o sonho do meu pai era que nós somos em 3 filhos, tenho mais 2 irmãos. E o sonho do meu pai é que todos fossem funcionários públicos, né? E eu acabei, por orientação, pela esse desejo do meu pai, acabei entrando bem cedo. Seus irmãos são policiais? Não. Meu irmão é jornalista e a minha irmã, né, acabou... Sobrou para você? Sobrou para mim, eu acabei pegando essa... Quer dizer, na verdade não foi uma escolha, é isso? Você não falou? Não, no primeiro momento eu era muito jovem, né? Era um emprego, na verdade. Era um emprego... Entendi. Era uma renda. Vai ser eu era... Não como uma escolha de vocação. De forma alguma. E eu... Como era um emprego simplesmente para quem é jovem... Pagar as contas. Pagar as contas. Vim de uma família simples, humilde. E isso acabou sendo... no primeiro momento eu era muito ligada à política, até pensava em fazer sociologia, e totalmente oposto às ideologias da instituição policial, com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu queria da minha vida até política mesmo. E eu fui gostando. E aí eu fui me transformando, essa questão de quem é você, dessa transformação, eu fui me transformando, acabei entrando na faculdade de psicologia, acabei estudando um pouco dessa questão da psicologia jurídica, do mundo do crime, da mente do criminoso, que eu adoro e gostava muito, e acabei ficando. E tive a oportunidade depois de trabalhar como psicóloga e fazer outros tipos de trabalho que não um trabalho operacional, né? Tá. Aí você acabou se especializando também. Sim. Primeiro na mente criminosa, que é interessante isso aí. A gente devia fazer
Quem Somos Nós, só com criminosos, né? Tá certo, para a gente entender melhor. Mas assim, depois da mente criminosa em si, você partiu para essa questão das drogas, não é isso? Na isso verdade, ou não? Me conta um pouco. Eu fui caindo, né? Eu fui passando por alguns setores na polícia. Eu trabalhava em outro setor que não era o DENARC. Eu trabalhava na corregedoria, que era um setor que trabalha, um departamento na polícia que trabalha com policiais que por algum motivo estão sendo punidos, e o meu setor cuidava de policiais adoecidos, né? Existem algumas profissões altamente estressantes e o profissional é uma delas, de polícia, claro. O policial está em primeiro lugar das profissões mais estressantes. No mundo inteiro. Isso. E eu acabei fazendo esse tipo de trabalho, estudei saúde do trabalhador e me especializei nisso. Especificamente para policiais. Por conta desse trabalho. E aí a instituição, o serviço público é muito, né, altos e baixos, a mudança política é muito rápida, eu acabei saindo e fui convidada para ir para o DENARC, mas lá com os policiais adoecidos já trabalhava com dependentes, a porcentagem era muito grande de policiais que estavam tendo problemas funcionais em função do uso de álcool e drogas, né? Então já trabalhava bastante com essa questão de dependência. E aí fui para o DENARC e acabei me aprofundando mais. Aí não trabalhando com policiais, não mas mais, aí com a agora população de um modo geral. Com a população. E qual que é o teu trabalho? Nós temos várias questões específicas lá. A gente tem um curso de formação de agente multiplicador, né, que é um curso aberto para a população de um modo geral. É um curso para as pessoas que, em alguma situação, vão trabalhar com dependência. Pode ser professores, mães, podem ser até mesmo os usuários, para conhecer um pouco mais das drogas. A intenção realmente é que as pessoas usem o curso para trazer informações, para repassar isso no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, na sua igreja. Esse curso, cada dia tem um tema específico, cada palestrante tem um tema diferenciado. O meu tema é boas práticas na prevenção do uso de álcool e drogas, e eu falo também sobre prevenção no ambiente de trabalho. Nós temos um outro tipo de trabalho também, que é o atendimento psicoterápico mesmo. Para quem? Para os usuários, para os meninos. Mas o cara vai lá bater na tua porta e fala, incrível. Eu sou drogado, bate na porta da polícia. Parece, né, impossível, mas as pessoas fazem isso, né? As pessoas procuram e estão lá e fazem o tratamento lá. É isso? Então, fazem isso também. Mesmo. As famílias... tem os Parece esquisito, fala a verdade. Parece, o cara procurar fazem. A polícia para a gente ver o grau de sofrimento, né? Para a gente imaginar... Porque normalmente a polícia pode até estar errado. Eu sei que é um preconceito, mas é para reprimir, né? Então o cara não fica com medo de ser preso. Hoje o trabalho do DENARC está um pouco diferenciado, né? Já vem a DIP existe há muitos anos, mas a polícia tem mudado muito, né? O nome do departamento é Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. As pessoas esquecem, ninguém pensa que existe só isso. Com a repressão. Mas esse trabalho é essencial para hoje, né? É muito difícil você tratar, você tirar o menino da droga, você cuidar dele. Então, a prevenção é muito mais fácil. Então, nem sempre a gente pensa nessa questão do tratamento especificamente, só do bater lá na porta. Esse trabalho das palestras, né? Funciona. Né? E o menino que bate lá na nossa porta... É o que já está no desespero. É o que já está. Imagina o desespero e a dor dessa pessoa pensando de bater na porta da polícia e falar: eu quero ajuda, eu quero fazer uma terapia aqui, eu quero fazer um processo terapêutico aqui, ir uma vez por semana no prédio, né, uma instituição policial. E vão. Tem um trabalho também que a gente faz com famílias, né? Então ele não quer fazer, ele não quer ajuda, não quer de jeito nenhum. Então tem acompanhamento psicoterápico para a família, a gente faz encaminhamentos também. Tem um grupo para familiares, um grupo nos moldes, né, dos 12 passos, que é nos moldes que a gente chama dos moldes do Naranon, né, que é específico para familiares. A gente tem um grupo também.
com esse tipo de trabalho. E a família procura também bastante. As famílias são adoecidas também, né? As famílias estão doentes, também precisam, né? Totalmente. A família precisa de ajuda também. Como você vê, então, se falar da prevenção, né? Você disse que funciona, mas tem aumentado muito, né? O consumo, pelo menos essa é a percepção. Sim, né? Demais. O que seria, então, fazer um trabalho de prevenção? O que é isso? Um trabalho que poderia ser efetivo? Não é só no Brasil, né? Não é uma coisa específica do Brasil. No mundo inteiro tem aumentado o consumo. Né? Os números são astronômicos, né? Isso tem aumentado gigantescamente nos últimos 10 anos. Em 10 anos dobra. Em uma década aumenta muito. Quando a gente fala de prevenção, é fazer... o que a gente pode fazer antes que aconteça, né? Então, o que a gente pensa... O que a gente pensa em prevenção é a questão educacional mesmo, né? É mostrar para a criança, para o jovem, o que você pode fazer que não usar drogas, né? Eu acredito que o que leva as pessoas a usar droga, eu questiono isso nas minhas palestras. Por que a gente usa droga? Né? Por um monte de fatores e cada um tem os seus motivos e os seus motivos internos. Por dor, por sofrimento, para aliviar tensão. Curiosidade, também, né? Jovem adolescente, curiosidade para ser inserido no grupo que ele pertence. Fazer parte. Se sentir fora. Isso para criança e adolescente, fato. Mas é só jovem e adolescente que está fazendo uso? Só nessa fase que a gente usa? Não. Né? Então, na sua experiência, começa jovem adolescente e... Sim. Ou tem gente que começa já velho? Tem gente que começa isso velho? É muito comum, né? Tem gente que nunca usou droga, com 35 começa a fazer uso. Tem gente que nunca usou droga e começa a fazer uso Quer dizer, idoso. Sempre há tempo para você ser um drogado, é isso? Idoso, né? E a gente não se preocupa muito com idoso. Tem aumentado o número de idosos que fazem uso de drogas enormemente. Vamos conceituar a droga aqui, porque também droga é um pouco amplo. O que você está chamando de droga? Droga é toda substância que eu ingerindo vai ter alguma alteração no meu sistema nervoso central, né? Que a gente chama de drogas psicotrópicas. A gente estava brincando aqui antes de começar, café é droga, mas que alteração é essa no meu sistema nervoso central? Muito pequena, me dá uma excitação, me dá um bem-estar, né? Então, o que a gente pensa nas drogas psicotrópicas, que são drogas que me dão uma alteração de comportamento, uma mudança de comportamento maior. Né? As drogas lícitas, as ilícitas, e as drogas lícitas são as permitidas por lei e as ilícitas as que não são permitidas por lei. Cigarro e álcool. Tabaco e álcool e medicação, né? Alguns medicamentos, né? E as outras, né? Maconha, heroína. Drogas ilícitas, maconha. Tá. E o álcool a gente pensa no álcool, né, permissível, pode usar, e é a pior droga de todas, né? A gente caracteriza ela como sendo a pior droga. O ex-viciado falou a mesma coisa. Por ser um número de pessoas que fazem uso gigantesco, né? Todo mundo toma uma tacinha de vinho. Então, mas uso e abuso tem diferença, totalmente. Tá certo? Uso, abuso e dependência. Porque são fazer uso é ok, não? Assim, é ok. Fazer uso independente de ser droga ou não, né? Porque aí que a gente conhece a palavra também ganha um... Mas assim, o cara que toma uma cerveja, o cara que toma um copo de vinho, etc. Ok, não é? É humano, parece, né? Isso é... Esse é histórico da humanidade, de alguma maneira, alterar, não é isso? Sim. As tribos, não é isso? Não estou enganado, né? Não, perfeito. Então a gente faz isso desde sempre. Desde sempre. Tem relatos históricos, quando a gente vai estudar a história das drogas no mundo, que isso teve início no Homem da Caverna. Deixou um restinho de alimento no cantinho da caverna, aquele alimento fermentou, e no momento que, numa escassez de alimento, que não acabou ingerindo aquele alimento que tinha sido desprezado em algum momento, e já um pequeno estado alterado de consciência, e se iniciou aí, é bacaninha, é gostoso, dá uma sensação bacana. Vamos fazer isso propositalmente, então vamos deixar ali para fermentar mesmo, para trazer
esse estado agradável que a droga traz, né? De alguma maneira, acho que é isso, assim, então, não, quantidade que é o Exatamente. assunto. Quando você fala de uso e abuso, né? O álcool, por exemplo, que é a droga que traz maiores problemas sociais, né? O álcool, eu tomar uma taça de vinho, eventualmente, isso não traz problema nenhum para minha vida social, para minha saúde, ninguém, nem para ninguém. O abuso, o que é beber abusivamente? A gente fala hoje bastante nas pesquisas em bebedor em binge, beber em binge. O que é isso? É a forma mais complicada, é a forma mais preocupante que nós temos hoje, que é beber exageradamente num período pequeno de horas. 5 doses ou mais doses para homem, 4 para mulheres, num período de 2 horas, o famoso happy hour. Saio para tomar uma cervejinha, tomo uma quantidade bastante grande. Em pouco tempo, Em pouco tempo. E isso, a nossa tendência, que é o que a gente vai chamando da tolerância, é sempre aumentando. Eu tomo 5, me faz mal, fico alegrinho, felizinho, aí eu vou para 7, 8. E esse aumento é que é o problema do álcool, né? Eu ia aumentando essa quantidade gradativamente, fazer esse uso com constância e sempre beber essa quantidade grande, uma quantidade repetidamente, exagerada. O cara começa sem perceber direito o que está acontecendo. Exatamente. E o perigo do álcool é exatamente esse, não percebo que eu estou fazendo uso abusivo. Então, mas eu vou falar, o nosso ex-viciado, ele, que é o Fabian, ele disse alguma coisa semelhante, começou pelo álcool, ele também acha que o álcool é o mais perigoso e tal, e depois foi crack, né? E ele tinha uma sensação assim de que não tem meio termo. Ele fala um pouquinho assim, não tem meio termo e não tem uma explicação por que alguns descambam para um vício incontrolável e outros simplesmente transitam e vão indo e levam a vida funcionalmente, etc. Da tua experiência, assim, qual que é como é que a gente vai diferenciar se eu tomo um copo, mas depois parece que dá vontade de tomar outro, tem gente que não consegue parar e tem gente que consegue. O que é isso? Ninguém começa com o álcool, pelo menos, né? Dependendo da droga, o crack, pelo menos, não dá para você fazer uso pouquinho. É só esporádico. Um pouquinho, não existe, um pouquinho, né? já se torna dependente. O álcool que... Né, as pesquisas dizem que até 70% da população mundial faz uso de álcool sem ter problemas. Uma porcentagem bastante grande. Alta. Né? O que diferencia uma pessoa de se tornar dependente e outra não? Aí não existe um fator só, né? O que a gente chama na psicologia de fatores biopsicossociais. São 3 fatores, né? A minha predisposição mesmo genética, que não é só ela que vai afetar, mas ela tem esse fator. Tem gente que tem uma propensão maior a ser mas não é só isso, adicto, né? Não é só isso. Existe a questão social também. Com quem ele anda, qual o meio que ele convive, como que as pessoas fazem uso dessa droga, né? E as minhas questões internas, emocionais mesmo, né? Que acabam também me dando esse impulso. Você acha muito difícil mapear isso? Quer dizer, como é que um cara... Porque, assim, de alguma maneira, a tua experiência é 300 mil vezes maior que a minha, veja se eu estou errado. Mas o pessoal na adolescência, se quiser, tem contato. Sim. Tá certo? A maioria, talvez por curiosidade. Mas como é que o cara vai saber, assim, eu estou entrando numa que eu consigo sair? Porque essa acho que 70% tem vontade de ter o domínio sobre isso e consegue. Sim. Esses 30% não consegue, pelo menos no álcool. E nas outras acho que é menos, né, do que isso. Sim, muito menos. Viver não é fácil, né? É o risco que a gente tem na vida. Eu tenho... A dependência, ela é uma doença. E é uma doença como outra qualquer. Eu posso me tornar diabético. Posso ter uma porcentagem genética, mas tem a questão social também, de comer coisas que não pode, de não me exercitar. Então, a probabilidade disso existe. Né? E como que eu faço para evitar isso? Porque algumas pessoas comem doce e não se tornam diabéticos, estão obesos, têm vida sedentária e não se tornam diabéticos e outras se tornam. Sem explicação mesmo. É um monte né? de explicação então, ao mesmo tempo. É a coisa da probabilidade.
possibilidade de acontecer com a gente, com qualquer pessoa ou não acontecer. Agora, na tua experiência lá, quer dizer, só chega quando a coisa está muito ruim, é isso, né? Na verdade, para o tratamento, sim. Acompanhamento, sim. E na prevenção, como é que você sabe se está dando certo? Quer dizer, se a pessoa está... A ideia não é dizer a pessoa nunca vai ter contato, mas simplesmente ter controle sobre a própria vida, não é isso ou não? Isso. Né? É mudança de comportamento mesmo, né? Agora, como vai, se vai dar certo, qual a porcentagem disso, a gente não tem esse controle. As pessoas não voltam, né? Se para o tratamento, dificilmente volta. Eventualmente aparece alguém que passou por lá 10 anos atrás, olha, estou aqui, estou bem, mas isso é muito difícil. Então a gente não tem muito essa... Fica difícil então você saber se as coisas estão funcionando. Não temos, né? O que a gente procura é fazer isso da melhor forma, orientar, e a gente trabalha sob a nossa abordagem terapêutica, a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha especificamente com mudança de comportamento, né? Ensinando algumas técnicas. O dependente químico ele é muito ansioso, muito agitado. E passa a viver em função da droga. Função da droga. Então, tudo é a droga, é a droga, é a droga, exatamente. É a droga. Quer dizer, qualquer coisa que ele faz é para obter mais droga. Exatamente. Né? Vive só pensando como ele vai fazer para obter a droga. Circular, né? Exatamente. Assim, e o que a gente procura nesse acompanhamento psicoterápico é justamente essa questão de redução de ansiedade, abaixar a ansiedade, relaxamento, meditação, algumas técnicas de respiração que ele vai aprendendo durante esse acompanhamento como ele pode abaixar sua ansiedade, fazer outras atividades, exercício físico, trabalhar com alguma atividade artística, mudança de hábitos e mudança de comportamento mesmo. O cara não quer mudar, quer? Quer sim. A pessoa que procura, na verdade a pessoa tem uma predisposição interna, a gente chama de uma para ele ter essa mudança realmente, ele tem que ter essa mudança interna, né? Não adianta o pai arrastar ele lá e levar e você tem que fazer o tratamento. Então é a escolha da pessoa, não é? Só vai, eu acredito, isso é uma questão pessoal minha, né? Um pensamento meu esse. A pessoa só consegue mudar se ela tiver realmente uma força interna. Você não acredita nessa coisa de internação? Às vezes involuntária. Involuntária, isso. Em alguns momentos a internação involuntária ela é necessária. Por causa de morte, né? E a família, e tem pessoas que acabam sendo internados involuntariamente que conseguem resultados positivos, né? Eu não gosto muito dessa abordagem, eu acho que a internação involuntária deve ser a última de todas, a última opção que a família tem. Por quê? Porque para ele ter essa mudança, ele precisa ter essa mudança interna mesmo, né? No primeiro momento, você usa droga, que é o que a gente chama da negação. Não, você está louco? Não, nem bebo. Mente, é isso. É a negação, né? A mentira parece uma coisa, né, muito consciente, é uma coisa para ele mesmo, ele está negando isso, né? Depois, eu uso, mas todo mundo usa. Eu faço uso, mas você também bebe, você toma vinho, o que você está falando de mim, né? E depois um outro passo eu aceito ajuda, mas lá para janeiro, depois do carnaval, né? Agora bem no Natal, você quer que eu procuro ajuda, deixa passar o Natal. Então é um processo bastante complicado interno, né? Para ele chegar para ele bater lá na porta do DENARC. Que a vida está bastante, muito lá para baixo, bastante complicada. Né? Conta um pouco como que você encontra essas pessoas que chegam nesse ponto. Assim, como a família, como as pessoas chegam no ponto de te pedir ajuda, ou seja, já destruiu a vida delas? Tem vários tipos de pessoas, né? Às vezes existem algumas famílias que são bastante preocupadas e que nos ligam. Olha, atendi outro dia um caso desse tipo. Um menino adolescente, uns 15, 16 anos, que estava tendo algumas mudanças comportamentais. E a família conhece o nosso trabalho, deu uma ligadinha, olha, eu queria que vocês atendessem o meu neto, era a avó que estava ligando, porque ele está com algumas mudanças de comportamento. Essa pessoa vem até a gente dá as orientações. Esse é o melhor caso,
né? Melhor Sei. paciente para ser atendido. Não está usando ainda, está com algumas mudanças comportamentais, aí você dá orientação e ele finge tá que aberto. ouve, é claro. Você é muito pessimista. A verdade é que ele finge que tá certo e tal, e vai fazer do jeito dele. E aí tem casos já bastante complicados de pessoas com bastante danos físicos, danos mentais também, né? Dependendo do tempo que a pessoa usa, ela já tem alguns, às vezes já está com alguns droga, transtornos mentais, já está com algumas alterações até físicas mesmo, né? Depende. No caso, então, vamos falar um pouquinho Você está tecnicamente. me desanimando. Daqui a pouco não estou desanimando, mas achar que adolescente não mente não dá, né? Então, o cara vai falar, tá certo, vovó me mandou aqui, né? Na verdade, eu vim aqui, eu vou aguentar essa mulher falar e vou fazer o que eu quiser depois. Para psicologia não importa muito, né, se a pessoa está mentindo ou não. No processo terapêutico não me importa se ele está mentindo ou não, o que me importa é a elaboração que ele faz e a forma com que ele elabora isso e as mudanças internas, se é mentira ou não. Tanto que uma das questões é isso, você fala aqui o que você quiser, né? Você fala, você está livre para falar, sigiloso, não vai chegar a sua avó, seu pai. É um processo muito íntimo, né? Não tem essa... Apesar de ser dentro da polícia, apesar de ser uma instituição repressora, esse trabalho é um trabalho totalmente diferenciado. Não tem nada de repressor. E eu não ia procurar a polícia por nada nesse mundo. Sendo bem honesto, assim, pô, tá louco, depois não saio mais. Mas eu acho bacana que seja feito. Me conta um pouquinho assim, eu estava lendo um pouco do material de vocês antes e tem lá, maconha é tanto mais viciante que o álcool, que é mais viciante, que não sei o que. Você pode me explicar um pouco com base em que isso é feito, né? Esse tipo de estudo e o que isso significa, por favor? A maconha, vamos começar da maconha, que a maconha é uma droga bastante, os jovens, né, tem uma fala bastante preocupante, né? A maconha não pega nada, a maconha é uma droga leve, né? A maconha tem uma química, né, que é o famoso THC, que tem um nome super longo, tetrahidrocannabinol, e a maconha, esse THC é uma substância que a gente fala que está cada vez mais forte, né? Está cada vez mais com poder viciante mais forte. Então, não pega nada. Uma droga que pode causar delírios e alucinações, pode desencadear, né? Se a pessoa tiver uma predisposição a ter esquizofrenia, pode desencadear uma esquizofrenia, a gente não pode pensar como sendo uma droga leve. E o jovem hoje, ele tem uma lista gigantesca de benefícios, né, que traz a maconha. Muito mais tranquilo do que usar álcool, né? Quem usa maconha vai ficar tranquilazinho, zen. Quem usa álcool fica agressivo. Eu fumo maconha para relaxar, né? Se relaxar é bom, relaxar não é ruim. Eles não conseguem entender os danos, o dano mental que a droga pode trazer. E hoje, por esse THC estar bastante mais elevado, o que pode acontecer? Esse menino tem um surto, né, psicótico, já tem alguns relatos disso, e nem volta. Né? Não tem... Igual era ácido antigamente, é isso? O ácido antigamente não, até hoje, né? Não, que falava, o cara... LSD... É isso, e daí não voltou mais. Agora LSD, ele tem com maconha, é isso? Pode acontecer. E o LSD é uma droga que não é bastante usada nos anos 60, 70, mas hoje está voltando bastante, tá com uma força total aí o LSD de novo. Então você diz, a maconha não é uma droga leve? De forma alguma. Quer dizer, não dá para comparar ela com as drogas lícitas? Não dá. Do ponto de vista não dá. Porque, do teu ponto de vista, se houver uma regulamentação, seja lá qual for a palavra que a gente vai dar para isso, ele causa mais mal do que as que já estão regulamentadas. Seria um erro. Na verdade, a gente fala que o álcool é uma droga, a pior droga, porque é uma droga lícita. Né? O acesso é barato, é livre, você pode usar, você não sofre preconceito nenhum se você está tomando uma tacinha de vinho, né? Você vai ser discriminado e mal visto
Se ficar bêbado. Se ficar bêbado, agressivo. Não eventualmente. Se você ficar bêbado em uma situação Natal, ficou bêbado, não causa problema nenhum. Se isso vai se tornando constante, aí, ó, aquele lá toda vez fica bêbado, ó, né? Demora até isso acontecer. Então, por isso o álcool acaba sendo uma droga que é o que a gente fala da pior droga. Só que para ele causar danos bastante sérios, para se tornar dependente, para que eu tenha danos físicos realmente, para uma cirrose ou uma doença hepática, isso demora um tempo bastante grande. Né? Para se tornar um alcoolista crônico, a gente tem alguns estudos que dizem de 10 a 15 anos, então um período bastante grande. Né? Então, com as outras drogas, com as drogas que têm a proibição, né, que são drogas com a restrição legal, são drogas que o crack, por exemplo, tem relatos aí, 1, 2, 3 vezes que se consome já se tornou dependente. Então, são drogas extremamente perigosas. Heroína, bastante rápido também a dependência. E a maconha, que talvez seja a grande discussão. A maconha na questão da dependência... Porque tem gente que diz que não cria dependência. Eu não entendo, então eu estou repetindo as coisas. Você entende, eu não entendo. Eu sou ignorante. Mas tem gente que fala, não cria dependência. Outro não, cria. Ou não cria dependência, mas dá problemas neurológicos. Existe uma discussão aí. Existe, essa controvérsia existe sim, só que eu acredito que causa dependência sim, né? Eu estou até com um paciente agora que ele é usuário de outras drogas, conseguiu deixar as outras drogas e não consegue deixar a maconha. Né? Não consegue porque tem a dependência realmente da droga. Ele não fuma quando ele quer. Né? Hoje eu estou cansado, para relaxar eu vou usar. Ele não consegue, ele acaba fazendo uso regular. Demais, né? Ele quer parar com o uso da maconha, ele está em acompanhamento porque ele quer parar e ele não consegue. Mas será que não é o processo? Ele veio de drogas mais pesadas, sim, é isso? Sim. Será que não é o processo? Mas ele agora começou ele está na levinha, não é isso? Sim. Teoricamente, sim. Então, eu sei, é difícil essa conversa porque ela esbarra em conceitos estranhos, mas... Então, eu acho que a gente não... eu não gosto dessa da ideia de legalização ou eu não gosto da ideia que a maconha é uma droga leve. Não é uma droga leve. A maconha é uma droga extremamente devastadora e uma droga danosa, extremamente danosa. Né? Quando eu era jovem, a gente ouvia muito isso. Né? O cara fumou um baseadinho, tem uma lagartixa na parede, ele viu um jacaré. Né? Uma droga que causa delírios e alucinações dá para ser uma droga leve e tranquila. Né? Uma droga que pode desencadear a esquizofrenia não dá para ser uma droga leve. Alguns estudos dizem que causa danos cerebrais mesmo, sim, nos neurônios, fazem na capacidade todas as de drogas raciocínio, causam danos cerebrais, de fazer furos mesmo no cérebro, né, de causar danos em algumas partes específicas do cérebro. Né. A maconha ela tem uma característica bastante interessante, que a pessoa vai ficando apática, vai ficando sem vontades. Né. Tem até uma síndrome que a gente chama de síndrome amotivacional. Né. Que ele não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue. Outro dia atendi um rapaz que ele começou 4 faculdades e não terminou nenhuma. 35 anos, não tem trabalho, nunca conseguiu trabalhar. Eu comecei 6 faculdades e não terminei nenhuma, mas eu tenho trabalho. Será que eu estou com uma síndrome de alguma coisa? Motivacional. Não, então, eu tenho motivação demais. Então, são pessoas que acabam não indo para frente com seus projetos, não conseguem fazer nada, né? Porque mexe com uma parte do cérebro de tomada de decisão mesmo. Né? E aí, quando retira, ou quando a pessoa... para de consumir, no caso da maconha específica, que a gente ainda está nela, a pessoa volta ao normal, ou os danos são irreversíveis? Isso a gente vai ter que... Quanto tempo ela fumou, qual a idade que ela começou, né? Então, quanto mais cedo se começa na droga, maior o dano cerebral, maior o dano... Irreversível. Quanto tempo que usou dessa droga, né? Agora, existem estudos bastante interessantes com algumas práticas super simples. Por exemplo, exercício físico. Né?
aprender a tocar no instrumento musical. Estava assistindo uma palestra outro dia com um grupo da USP falando sobre jogar xadrez. Eles trabalham com... Fumam uma maconha e jogam xadrez, é isso? Não! Tá nesse processo de recuperação, né? E o xadrez, a droga mexe muito com a capacidade de tomada de decisão. Então, o jogar xadrez mexe bastante com a tomada de decisão, que pedra vai jogar, qual a jogada que vai ser feita, ele já vai elaborando no seu cérebro, e isso tem um resultado bastante positivo. Estimula a plasticidade do cérebro. Exatamente, a plasticidade cerebral que é ativada. Então, de alguma maneira. Então, a música, exercício, né? Agora essa história de alguns jogos mais elaborados, meditação. Eu faço parte de um grupo da Unifesp de estudos sobre meditação, com resultados bastante interessantes de transformações cerebrais, não só com dependente químico, né, para até o envelhecimento e tudo mais da mente, do cérebro, mas com dependentes com resultados bastante positivos também. Então, tem algumas atividades que a gente sugere, que a gente acaba treinando. O que você gosta mais? Para você dar mais exercício? Então, vamos tentar fazer alguma mudança na sua vida, fazer atividades físicas. Né? Gosta mais de música? Vamos tentar. A arte é maravilhosa, né, para a transformação de vida. Eu acho que teatro, música... A gente tem algumas ONGs que fazem esses trabalhos nessa área artística com resultados bastante interessantes. De grafite, de trabalhar com música, com criança, com jovens, né, com esporte. Tira a criança daquela situação de risco, né, um ambiente mais propenso ao uso da droga, e acaba oferecendo, né, esse mundo diferenciado aí que é o mundo artístico, e a criança acaba, né, tendo um caminho diferente, não indo... a prevenção acaba sendo um pouco isso, né? Oferecer para o jovem, para o adolescente... Alternativas prazerosas, porque não adianta ser coisa chata, não adianta vou trabalhar com música e vou pôr alguma atividade que não tem nada a ver com a realidade do jovem. Qual é a linguagem dele? Ele gosta de funk, mas funk não serve. O que eu proponho sempre é o seguinte: funk não serve, porque funk, sei lá, letra, alguma coisa que a gente acaba tendo um certo preconceito, pega o funk dele e tenta, quero ver se você consegue mudar a letra disso aqui. Quero ver se você consegue falar sobre algum tema, coloca um tema lá, e eles fazem isso maravilhosamente bem, né? Tem um aluno que trabalha com meninos que estão cumprindo uma medida socioeducativa, e o juiz, se não me engano é da vara do Jabaquara, e o juiz está determinando que esses meninos cumpram a medida socioeducativa em oficinas de hip hop. Eu acho que ao invés de ir para a Fundação Casa. É esse o caminho. Ao invés de ir para a FEBEM, ou então, não para a Fundação Casa, que não seria a medida socioeducativa, ele cumpriria apenas uma medida, vai limpar o banheiro numa escola pública, vai pagar fazer algum trabalho que a medida socioeducativa muitas vezes acaba sendo uma punição. Ele está dando uma oportunidade para o jovem, né? Eu acho que o caminho está começando a se pensar de uma forma diferente, né? Vai fazer uma oficina de hip hop, vai mudar a sua concepção de mundo, vai mudar, até mesmo descobrir um novo caminho aí de vida, de repente, trabalhar com alguma coisa diferente. Então, existe essa prevenção, eu acredito bastante. Eu quero voltar numa coisa que a gente está falando, está aumentando muito o consumo geral de coisas que alteram a nossa consciência, nosso comportamento e etc. Como que a gente tem que lidar com isso? Na sua opinião, como é que a gente tem que lidar? Primeiro, isso significa o quê? Por que está aumentando tanto? 2, e aí? Né? O que tem que ser feito? Ou se é que tem que ser feito, sei lá.
Eu acho que o mundo a gente está em transformação total. O mundo mudou totalmente, né? A questão cultural, né, que a gente que está envolvendo a droga é uma questão cultural das nossas mudanças de mundo mesmo, né? Tudo hoje é muito mais rápido, né? A informação é muito mais rápida, o acesso que o jovem tem à informação, a informática, o celular já não sei quanto tempo, né? Eu costumo falar 6 meses. Meus sobrinhos iriam falar que a partir do momento que saiu da loja, já ele quer o outro, já quer o novo. E essa rapidez é causadora de angústia, de ansiedade enorme, né? Eu acho que essa cultura voltada para o consumo, voltada para a rapidez, para a agitação, é um gerador enorme de ansiedade e o nosso jovem acaba sendo, né, bastante pressionado, incomodado com essa coisa do consumo, né? Freud falava uma coisa interessante. Freud falou bastante sobre droga e o Freud falava... Bom, ele era usuário de droga. Ele não é que ele usou falou, bastante cocaína, né? Ele escreveu né? um livro até sobre isso. E o Freud, ele dizia que a gente, por ser civilizado, paga um preço muito alto, né? Por ser civilizado, que são as nossas impulsos primitivos, né, de sexualidade, agressividade, a gente acaba reprimindo isso e que isso é muito dolorido para a gente, e que em algum momento da vida a gente acaba tendo que usar alguns artifícios para amenizar esse sofrimento, e um dos artifícios que a gente usa é a droga. Então a solução é a gente voltar ao nosso estado animal, porque a gente não terá mais essa angústia, não é isso? É o preço que a gente paga por ser civilizado, segundo Freud, né? Eu gosto muito desse texto que ele fala isso, que é o mal-estar da civilização. Eu gosto bastante desse texto. Não, faz um pouco de sentido. Também parece fazer sentido essa ideia de que o mundo está mais acelerado e a angústia está maior. A saída da droga é a saída do alívio, é isso? A saída Exatamente. Do escape. A saída do alívio rápido, né? Eu ter uma sensação prazerosa através de práticas de exercício físico é demorado. Eu tenho que pôr a roupa, eu tenho que ir na academia, eu tenho que fazer meditação, né? São situações que me trazem estados alterados de consciência, me dá trabalho, eu tenho que parar, é tudo muito mais dificultoso do que o prazer imediato que me dá a droga, né? Fui lá, tomei, e faz parte da nossa cultura essa rapidez, né? Hoje tudo descartável, tudo muito rápido, nada que dura muito, as pessoas não gostam, né? Que é tudo muito rápido, não querem ler mais, né? Passou de um parágrafo, já não estou mais lendo, né? Isso é muito... E eu acho que a sua pergunta é o que a gente pode fazer para isso, então, né? Mas e daí? Isso quer dizer o quê? Nos tornaremos 7 bilhões de drogados em breve? Como é? Teremos que, para suportar a vida, porque no final, você está falando um pouco isso, para suportar a nossa vida em sociedade, boa parte das pessoas faz uso de droga e alguma parte fica viciado nisso. Sim. É mais ou menos isso que a gente está falando, exatamente. não é? Então, não é necessariamente o uso da droga em si, mas é a quantidade e tarará. Exatamente. Agora, que parece ser necessário alguma coisa para nos aliviar do peso de estarmos vivos e tentarmos de alguma maneira ter alguma civilidade, é isso? Exatamente. Então, está duro, porque eu tenho muita convicção de que a civilização é uma construção nossa mesmo, né? Não é uma coisa natural, é uma construção e etc. E a ideia de ser humano do jeito que a gente vem é uma construção que a gente fez. Agora, que ele cobre esse preço da angústia, porque é bacana ser civilizado também, não é? Eu acho que é bacana, mas eu preciso recorrer ao uso de drogas para amenizar essa angústia? Eu acho que o que a gente está precisando mesmo é a coisa do parar, de ter um olhar diferente
para essa coisa mesmo do consumo. E isso é bastante recente, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente ganhava uma canetinha Silva Pen. Venho de uma família pobre, lá da periferia, ganhava de 6 cores. O meu sonho de consumo era de 12. Quando acabava, tirava a tampinha, pegava um álcoolzinho e punha... Eu sei. Para durar mais, durar, né? até quando? Até o final do ano. Né? Nós estávamos acostumados com o quê? Isso, eu acho que não é eu costumo dizer isso nas minhas palestras e vejo que não é uma coisa só minha, da minha família, que era uma família com restrições financeiras, da periferia de São Paulo. Isso era meio geral, né? Porque a gente estava acostumado a quê? Tudo tem seu tempo, né? Não adianta você chorar, você pedir, que você não vai ganhar outra canetinha, você vai ganhar outra só no final do ano, né? Então, internamente, o nosso mundo psíquico era diferente do mundo do jovem de hoje, né? Eu acho que a gente tem que procurar fazer com essa juventude, com essa criançada que tá chegando, é bem isso, é um pé no freio mesmo, calma, né? Não agora, daqui a pouco. Você acha que dá para fazer agora? Eu acho que dá. No grau, no limite do que as coisas estão, eu acho do que jeito, dá. na eu velocidade acho que dá. que tá. A gente consegue fazer isso. O meu irmão está aqui, que tem 3 filhos, e ele faz isso bem legal. Eu acho que é só uma questão de exemplo, de mostrar isso para os seus filhos, que isso é possível, né? Que a felicidade não está nessa coisa de consumo, que tem um monte de coisa legal para fazer, que você não precisa estar comprando, que você não precisa ir passear no shopping, você pode passear no parque. Acho que abaixar um pouco, né? Desacelerar um pouco, acho que isso que a gente está precisando. E você disse assim, não é uma questão de classe social, é isso? Hoje em dia. De forma alguma. Permeia todas as classes sociais. Com certeza. Quem é menos favorecido até os mais favorecidos. Na tua experiência, essa questão de ser viciado também tem alguma coisa a ver com classe social, não? Ou não? De forma alguma, nada. Né? Hoje não mais, né? O crack, quando chegou no Brasil, tinha esse carimbo de ser uma droga de pobre. Hoje executivo usa crack. Que quando a gente vê na televisão, na Cracolândia, só tem pobre, ou pelo menos parece que é pobre. As pessoas estão naquela condição porque elas estão totalmente... Mas não necessariamente elas eram pobres, é isso? Existem pessoas na Cracolândia, tem médico na Cracolândia, né? Tem dentista na Cracolândia. O Fabiano falou isso. Não também. Tem classe social, pessoas que perderam tudo, tem pessoas que têm família com dinheiro ainda. Mas que não o crack ele te impede de ir para casa. Muitas vezes a pessoa não consegue nem sair daquela condição para ir para casa. Por quê? Porque a própria droga vai dando essa dormência, esse entorpecimento, né? Ela não consegue mais nada, a não ser o que você mesmo falou em algum momento aí. Ela vive a vida dela é consumir, e como ela acabou de fumar uma pedrinha, ela já está pensando como ela vai pegar a outra. Conseguir dinheiro para fazer a Então outra. ela fica naquele círculo vicioso gigantesco e não consegue ficar semanas na rua às vezes, né? Tem pessoas que ficam meses sem comer, a comida não importa de forma alguma, né? A gente vai percebendo que a pessoa está melhorando, o dependente de crack, quando ele engorda, né? Então quando ele engorda, quando ele permanece bastante tempo no peso, aí é que ele está em abstinência. Começando a se controlar. Está em abstinência. Em abstinência. Isso. O crack é a pior, então hoje você considera... O crack é totalmente devastador, né? O crack é a heroína, né? No Brasil a gente não usa heroína, a gente não tem... Agora o DENARC fez uma apreensão há pouco tempo, mas pequena, e a gente não tem... Culturalmente... O costume da heroína. Culturalmente. Fala-se que é por conta de questão financeira, que é uma droga cara, mas não é verdade. Que a gente consome outras drogas tão caras quanto a heroína. É questão cultural mesmo, né? Não pegou. Não pegou. Então hoje a droga mais devastadora é o crack. É uma droga extremamente com poder viciante altíssimo, né? Uma droga bastante devastadora, horrorosa. E a solução para isso, quer dizer, para evitar que as pessoas cheguem nesse estágio, quer dizer, tem claro o teu lado da repressão, do tráfico e tal, que não é o nosso caso aqui, apesar de você ser policial, mas não é o nosso caso aqui, é parte do DENARC, tá certo?
mas não é o caso aqui. E você acredita então que é educação? Educação que é primordial. Meditação, quer dizer, alternativas de prazer, sexo também, acho que é uma Sexo alternativa com certeza, de prazer. né? Eu acho, faz sentido, me ocorreu agora, pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas assim, você acha que o fato de ter AIDS e de ter existido a AIDS e ter tirado uma fonte de prazer importantésima, assim, um prazer solto, né? Ninguém imaginava morrer. Uma coisa era transar e pegar alguma doença venérea, outra coisa era morrer. Não, é morrer, né? Porque ainda está aí. Você acha que isso fez um desvio de prazer para a droga? De forma alguma. Tô fumando uma coisa. De forma Viajei. alguma. Eu não consigo ver. Não, porque agora me ocorreu também, eu não faço ideia que assim, de repente se perdeu uma fonte livre de prazer. É uma fonte livre de prazer, mas as pessoas não mudaram muito o comportamento sexual. Você acha que não? De forma alguma. As pessoas fazem sexo sem camisinha, fazem sexo irresponsável. Isso, nos atendimentos, a gente acaba ouvindo relatos. As pessoas têm uma vida sexual normal, sem essa preocupação com a AIDS. Não tem nada a ver, principalmente o jovem, né? O jovem ele não tem preocupação nenhuma com a questão da AIDS. Né? Transa sem camisinha mesmo, bem complicado. E também tem a questão de transmissão por seringa, sim. etc. Tanto que essa questão sexual, tanto que a AIDS tem aumentado em jovens, né? Em pessoas, na população de menor idade, tem aumentado o número de AIDS por conta dessa não preocupação, né? Que é uma preocupação um pouco mais da nossa geração, que acabou, né, vivendo isso mais efetivamente. Eles acabam achando, é muito característico do jovem isso, né? Não vai acontecer comigo, não vai, vou transar sem camisinha e não vai acontecer nada. Não acredito nessa... Não, também não me ocorreu agora, não teve a menor... nunca li nada sobre isso, que a gente estava falando aqui, você está falando que o prazer, e aí me ocorreu, mas deve ser uma bobagem mesmo. Bom, então, com a tua experiência, com o que você tem vivido, né, no dia a dia, na tua história, eu gostaria que você tentasse nos passar, e até um pouco da nossa conversa aqui, como que você está vendo, né, ou como que você vê a humanidade neste momento que a gente está e quem você acha que nós somos? Eu acho que tem tudo, eu acredito muito nessa questão que eu falei da rapidez, né, do mundo muito rápido. Isso me preocupa muito, né, isso me dá até uma angústia do mundo muito fugaz, né? Eu acho que o Freud fala disso também, dessa questão da gente, todo mundo está procurando a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, só que a felicidade é muito fugaz, né? Momentos felizes muito rápido. Isso acaba dando essa angústia. Eu acho que eu sinto a humanidade um pouco vazia ultimamente. Eu fico meio angustiada. Será que você não está ficando velha, não? Porque às Penso vezes nisso isso o tempo parece, inteiro. porque Penso nisso o tempo a gente inteiro. vai ficando mais velho, parece que a gente, tá piorando, né? Mas às vezes não não é isso, né? Que a gente é que tá ficando mais velho. Eu penso isso o tempo inteiro, que eu tô ficando velha e isso me causa uma certa angústia mesmo. Mas eu procuro sempre estar... Eu acredito no ser humano, né? Quando você tem essa... que eu brinquei que você está pessimista com essa... Eu acredito, eu faço um trabalho porque eu acredito realmente que as pessoas vão se transformar. Eu acredito que mesmo que pode ser uma parcela pequena, eu acredito que o ser humano, que quem está lá batendo lá na porta realmente quer uma transformação. Eu acredito nisso. Quem somos nós? Acho que é exatamente isso. Pessoas que estão procurando a felicidade, né? Eu acho que a humanidade está procurando a felicidade e essa felicidade, a gente corre atrás de uma coisa muito efêmera, né? Muito rápida. Acho que isso que dá essa ansiedade que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Você sabe que da nossa conversa eu tive a sensação de que nós somos animais que nos
decidimos de alguma maneira ser civilizados, a gente não aguenta, então por isso a gente precisa de algum jeito arranjar um escape. Isso aí quem falou foi Freud. Então, mas mais ou menos me pareceu isso, que é a maneira que você estava vendo. É isso mesmo, né? Então esse preço, e o Freud fala que a gente paga um preço alto por isso. A gente paga um preço alto, que é essa coisa dos... E em algum momento a gente não é muito civilizado e acaba sendo agressivo mesmo, né? E tendo em alguns momentos escapa isso, né? Essa não civilidade aí. Que isso a gente tem vivido isso também, né? Nesse momento histórico. Esse momento atual agora é um momento dessa agressividade, de meio sem limites, né? A gente está um pouco sem limites. Eu acho que também é uma característica um pouco do Brasil, né? Esse momento, a nossa política. Acho que não, essa agressividade está no mundo inteiro, viu? Eu associo às vezes com o nosso sistema político ter sido vivido na ditadura, uma coisa tão rigorosa e tão repressiva, e agora, né, tudo tem que deixar, né, uma permissividade um pouco maior por conta dessa repressão que a gente viveu um tempo atrás, não sei também se é isso. Bom, tá bom. Então eu quero agradecer a tua disposição de vir conversar com a gente, a tua experiência e o quanto a gente pode aprender sobre drogas com você. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.